de novo, tudo de novo, eu ter que me adaptar de novo. Você já teve esse sentimento, esse pensamento, quando você estava sozinho e pensou em um novo casamento, de repente veio esse pensamento em você, ai, ter que me adaptar a uma pessoa de novo. Já passou por isso? Eu sou o Ronaldo Mello. E eu, Cíntia E Pérez. você está no Juntos e Misturados em Cristo, um canal especializado em falar das questões de relacionamento conjugal. E nós queremos trazer esse assunto que para nós é um tanto engraçado. Eu vou dizer para vocês, nós passamos por isso. E é tão interessante que eu pensava dessa forma e meu amor pensava também. Quando eu pensava assim, eu estava na condição de divorciado, e aí a ideia de ter uma pessoa, né, eu sou da igreja e tudo mais, quando eu pensava na ideia de ter uma outra pessoa, me cansava só de, não quero, não. Eu não quero outra pessoa, não quero mais, sabe assim? Cansava, eu tinha um certo... Me dava um estresse, eu não queria nem falar disso. Coincidentemente, eu tinha o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Quando eu parava para pensar, alguém falava, vai, você vai pra casa de novo, você tá nova, vai ter um relacionamento, tanto tempo sozinha. Aí me vinha na mente assim, Deus me livre, me adaptar de novo, e se não tiver afinidade, as manias, se adaptar às manias do outro. Vem cá, você tem mania? O meu maior desafio quando eu pensava essas coisas, querida, era a questão de filho, porque eu já tinha 2 filhos, e aí num segundo relacionamento, pela minha idade, eu entendia que não seria provavelmente uma moça sem filhos. Seria uma mulher com filhos, o que eu também queria, uma pessoa com filhos. E aí como é que vai ser? E se esse menino for aqueles meninos mimados, eu sou um pouco bruto nesse sentido. E se for aquelas meninas pentelha? E se não tiver um bom relacionamento comigo? Mas pensar nisso me cansava, querida. Porque aí eu não queria esse investimento, eu não queria essa incerteza de como seria. E talvez essa seja uma preocupação tua. Talvez você esteja ainda pleiteando, né? Buscando um relacionamento, talvez você esteja namorando uma pessoa e esse é um desafio para você, é uma coisa que te traz neurose, preocupação. Então, para mim também era. Para mim era uma preocupação maior, era uma coisa que encabeçava a lista de preocupação. E aí eu buscava fugir de tudo isso. Agora eu vou falar para vocês qual era, além dessa questão que me dava preguiça, eu vou dizer para vocês qual era a minha preocupação maior. Eu sim queria, né? Quando eu abria minha mente, não, vou me permitir um outro relacionamento, eu pensava assim, bom, eu com certeza, pela minha idade, né? Como bem você disse, pela minha idade, vai ser um homem mais maduro, que já tenha filho, queria sim, que ele já tivesse filho, que já pensou, na minha idade, já não ter filho, eu ter filho nessa idade e tal, então seria muito bom. Deixa eu fazer um aspas aqui. Nada impede você de ter filhos. Se você tem uma vida saudável, vocês têm uma vida saudável, procurem um médico, né, um médico que possa acompanhá-los nisso, fazer exames prévios, né, para diminuir riscos de problemas quaisquer, né, e se você tem vontade, vá atrás. Filho é bênção, tá? Então não se detenha nessa nossa fala. Aqui é a nossa história que nós estamos trazendo como pano de fundo para vocês. Exatamente, como nós vemos sempre no canal, nós vamos compartilhar da nossa vida e se sinta na liberdade, né, de se quiserem compartilhar também, nós vamos amar conhecer a história de vocês. Então, no meu ponto de vista, por causa da idade e com vida ministerial e querendo usufruir um pouco mais da vida no que tange a poder viajar, né, conhecer outros lugares, então, na minha mentalidade, eu teria muito mais facilidade, ele tendo filhos já crescidos, eu tendo filhas já crescidas também, então facilitaria isso para nós. Mas qual era o meu ponto que pegava? E se esse homem, tendo esses filhos, for um boca aberta dos filhos? Essa era a minha maior preocupação no que diz respeito à criação dele para com os filhos. E conosco aconteceu uma coisa
muito maravilhosa, foi muito divina, Foi. porque nós temos muita afinidade. Então, jeito de pensar, jeito de ser, jeito de fazer. Então, isso para nós fluiu muito bem, muito maravilhosamente. Porque quando ele falava de como ele pensava e como ele agia, parecia que ele estava falando de mim e vice-versa. Então, eu quero dizer que quanto mais afinidade, melhor. É um novo relacionamento. Quanto vocês têm de afinidade? Ou vocês têm muita, têm média ou têm pouca afinidade? Com certeza, ao longo já da caminhada de vocês, deu para perceber que quanto mais afinidade vocês têm, mais fácil tem sido lidar um com o outro no dia a dia, não é? Porque pensando em questão de adaptação é realmente o processo de se conectar ao ambiente ou à situação ou aquele conteúdo. Então, duas pessoas maduras com histórico de vida para trás, naturalmente tem muita coisa que precisa gerar engrenagem e encaixe. E quanto mais perfeito, quanto mais ungido, com óleo literalmente, for essa engrenagem, melhor vai fluir. Então, grandes eram os desafios, mas no quesito adaptação, talvez você esteja encontrando neste quesito, o ponto principal sobre onde vocês vão morar, ou onde vocês moram. Por exemplo, eu morava só, num apartamento alugado, e a Cíntia já com casa própria. Na minha mente jamais eu vou morar. Jamais! A Cíntia me perguntou uma vez, você moraria aqui? Eu falei, não! Definitivamente! Fora de cogitação. Podem me considerar machista, o que quiserem aí, os haters de plantão, mas na minha mente jamais eu iria morar na casa dela. Por qualquer motivo que fizesse sentido no meu histórico de vida. Para minha caminhada, para minha trajetória ali. E por fim, eu fui morar na casa da Cíntia. E foi ótimo, porque várias coisas na adaptação a gente tinha também o custo de vida. O custo de vida é algo a ser considerado. Eu não sei qual que é a sua realidade financeira, eu trabalho por conta, a Cíntia na carreira de cantora dela, então a gente foi relativamente tranquilo nisso. Mas tem pessoas que enfrentam um grande desafio sobre, poxa, eu estou pagando aluguel, o outro lá também está pagando aluguel. Por que a gente não se conecta? Por que a gente não traça um plano aqui, coloca isso em oração, pede iluminação a Deus e para que Ele nos direcione sobre o que fazer? Olha, financeiramente, em termos de custos emocionais, né? De repente saindo do ambiente que você viveu tantos anos, de repente numa situação desagradável, né? com bastante resquício de traumas do passado, talvez faça mais sentido sair. Se fizer sentido para a sua adaptação e melhorar na adaptação, vocês ambos saírem dos seus ambientes anteriores, né, querida? Que vocês possam entrar em concordância. E aí é um grande ponto, é um princípio muito importante para qualquer casal. Seja casamentos antigos, recentes, seja de segundo casamento ou não, é a concordância. A Bíblia fala, poderão andar juntos dois se não houver concordância? Amós 3:3. É uma pergunta. Poderão andar juntos? Nós vamos concordar aqui. Não significa que não vai haver o momento do confronto. Fala, vem cá, Cíntia. Meu bem, assim, assim assado. Não faz assim não, tal. Não significa que ela não vai chegar e falar, Ronaldo, vem cá. Querido, assim assado. Você é um homem tão decente, um cara que eu admiro tanto. Quando você fala assim, quando você faz assim, quando você faz assado, não condiz com o homem charmoso que você é, com o gentleman que você é. Obrigado por isso. E é, minha mamãe. Então, o confronto existe, porque eu preciso de alguém que vá me ajudando no processo de adaptação. Eu não posso ter alguém que só concorde comigo, subserviente. Fica desagradável. É gostoso uma semana, 2, talvez um mês, mas depois vai ficar chato. Depois o relacionamento vai ficar ruim. Se você é subserviente no seu relacionamento, seja menina ou menino, vocês precisam concordar nisso também. Porque a subserviência impede que o outro seja aperfeiçoado por você. Então é importante que você chame para o confronto às vezes, mas sabendo fazer, né? Com carinho, com amor, no momento e no tempo certo, a tendência dá muito bom, né, meu bem? Ah, excelente, é maravilhoso.
Como eu disse aqui, das afinidades, tem casal que já não tem muita afinidade, né? E na convivência, alguma coisa, né? Às vezes pega, né? Aqueles pontos divergentes, mas aprenderam com o outro, se amoldar para que esse relacionamento ele fique cada vez mais apaixonante. Isso é responsabilidade do casal. Se estamos juntos, qual a nossa missão? Me ajustar para que esse outro ele se sinta bem, ele esteja feliz, ele seja feliz. É minha missão. De contrapartida, é a missão do outro, para tornar a minha vida melhor, tornar a minha vida mais fácil. E aí é assim que a gente faz um casamento, ele ser realmente um casamento pensado por Deus. Quando ele diz, não é bom que o homem fique só. Não vou dar um problema para ele, eu vou dar uma ajudadora. Alguém pode ter dito para você, ixi, Deus me deu foi um problema. Não, Deus te deu uma bênção. Amém. Está te dando algo para que você se torne um homem melhor, uma mulher melhor, e fazendo com que você entenda que você é capaz, sim, de se tornar uma pessoa melhor para fazer o outro feliz. Não, o outro, eu vou me moldar, vou mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar por causa do outro. Sim, por que não? É para o bem de ambos. Se ambos estão indo a intenção é ir numa só direção, então é ajustar os pontos, colocar os pontos nos is. Não, aqui eu me ajusto aqui, você se ajusta ali. Por quê? Porque querem estar bem, querem ser felizes juntos, compartilhar da vida juntos. Imagine, a melhor coisa da vida é você ter alguém para bater no peito e chamar de seu. E você tem. Então faça tudo, se esforce, dê tudo que você puder dar do seu melhor para que essa pessoa ela esteja bem, ela seja feliz. Uma vez nós ouvimos de um grande líder a expressão, eu tenho que suportar minha mulher, vocês vão ter que suportar de vocês também. Só que ele falou num tom pejorativo, trazendo o significado errado da palavra suportar. Ele trouxe como se fosse aguentar a pisada, com lamúria, sabe? Com dor, com azedume na voz dele. E a palavra suportar é certa, porque dentro do processo de adaptação, se você fizer o que a palavra ensina sobre dar suporte uns aos outros, que é isso que significa a palavra suportar, dar o suporte do livro, outro. O suporte para o livro, né? Aqui atrás de mim tem uma prateleira ali, suspensa naquele painel, e ali certamente tem um suporte embutido ali dentro que mantém aquela prateleira daquele jeito. Então, o suportar a esposa é dar o suporte a ela. Ora, minha mulher tem um bebê de 1 ano, ou minha esposa é cadeirante, minha esposa tem autismo, demanda uma situação, trabalha muito longe. Minha esposa pega 2h30 de condução para ir, 2h30 para voltar. Eu chego em casa 2 horas antes dela. Eu preciso dar o suporte para a situação, seja qual for, seja de enfermidade, seja de coisa natural, seja profissional, seja de carreira, né? A Cíntia é cantora. E sempre falei para ela, eu quero dar o suporte para você, meu bem, no que você precisar. Porque dentro do processo de adaptação, o pensamento central da adaptação é o que eu preciso fazer para tornar a vida do outro mais leve, melhor, mais colorida, mais prazerosa. Tudo que eu puder trabalhar, né? Tudo que eu puder fazer de uma forma legítima, amorosa, de uma forma saudável para ambos, que ajude o outro, não que lamba as feridas do outro, não que ajude os defeitos do outro, que potencialize as manias, neuroses do outro, mas que ajude o outro a extrair ou colocar para fora de si o seu melhor. Então, esse suporte eu vou dar, porque quem sai ganhando com isso, eu mesmo saio ganhando com isso. É o pensamento do suporte que a adaptação vai fazer toda a diferença. O pensamento de suporte vai fazer toda a diferença para o seu processo de adaptação no casamento. Lembre-se, você, mulher, é a responsável por extrair o melhor do seu marido. Lembre-se, marido, você é o responsável
por extrair o melhor da sua esposa. Podendo você extrair o melhor ou o pior? O que você está fazendo? Deixe nos comentários a frase, eu colaboro com tal coisa. Coloque o seu comentário com que você colabora. Eu quero propor um exercício todo final do vídeo, você que ficou até o final. Muito obrigado. Não esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque talvez você seja a última voz de esperança de alguém. Então compartilhe o vídeo que vai ser muito produtivo. O exercício é o seguinte, descubra no outro, converse, numa mesa de jantar, num passeio, no parque, sentado à grama, na igreja, onde vocês acharem, na cama, converse, descubra com o outro o que você pode fazer que mais vai ajudar o outro. Acredite, pode ser uma coisa que, ao seu ver, é muito banal, é muito irrisório, mas se faz sentido para o outro, é isso que você vai fazer. Façam esse exercício, descubra um com o outro. Olha, quando você faz isso, você me ajuda muito, eu quero muito que você me ajude com tal coisa. E aí você vai dedicar energia nisso, dedicar atenção nisso, dar o suporte que a sua esposa precisa, que o seu marido precisa, e vocês crescerão com isso para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso. Depois compartilhe conosco do resultado. Deus abençoe, até o próximo. Deus abençoe.